Elvis Presley, o rei do rock. Vamos falar um pouquinho do mapa astral desse genial artista, mas só depois da vinheta. Elvis, ele é um capricorniano, ele era um capricorniano, né? Tinha Sol em Capricórnio, ele tinha um monte de planetas ali dentro desse signo, ele tem o ascendente em Sagitário, Elvis Presley, então é um capricorniano com ascendente Sagitário. Eu acho que quando você vê o Elvis no palco, ou vê o Elvis no show, eu acho que essa coisa sagitariana é bem visível, né? Porque ele era aquela coisa expansiva, que exótica, né? Porque o Sagitário sempre vai trazer ao ascendente uma tendência, um visual mais exótico. Então eu acho que o Elvis se encaixava bastante nisso. O Sol em Capricórnio, desse genial cantor, ele mostra claramente que ele era uma pessoa assim bastante prática dentro do exercício da sua profissão e da sua própria vida pessoal. Era uma pessoa assim com bastante pés no chão, com senso de realidade e disciplina bastante grande. A gente sabe que o Elvis ele se perdeu, né, em relação ao uso de substâncias e foi assim algo muito abusivo e autodestrutivo. Se a gente olhar para o mapa astral dele, a gente vai perceber que existe uma oposição de Plutão em Câncer, né, que é uma característica geracional, Plutão em Câncer, em oposição ao Sol do Elvis Presley, né? Então esse Plutão em Câncer na casa 8 significa, vamos dizer assim, uma dificuldade em lidar com dinheiro, uma espécie de um poder invisível, um poder que não vem em público, porque nós estamos falando de Plutão na casa 8. Se a gente for boa parte do que eu estou falando, seria interessante você assistir o filme do Elvis, um filme recente, que concorreu ao Oscar e tudo mais, um filme muito bom, né? E ele mostra bastante isso, né? Porque o Elvis, apesar de ser um grande cantor, um grande artista, ele tinha muito problema com duas pessoas, né, na sua vida marcaram demais e sua vida, né, sua vida pessoal e sua vida profissional, sua vida artística, né? Um seria o empresário dele, né? O empresário dele era uma pessoa assim muito nebulosa, cara de Plutão, e que inclusive atrapalhou muito que ele tivesse suas performances internacionais acontecessem. Para você ter uma ideia, o Elvis Presley, o país mais distante que ele fez show foi o Canadá. Quase toda a carreira dele, mais de 90% da carreira dele, 90 e tantos por cento da carreira dele, foi feito dentro do próprio solo dos Estados Unidos. E vejam só aqui que situação, né? Elvis Presley, ele sonhava em viajar o mundo, fazer turnês internacionais, mas esse empresário boicotava ele em todo sentido e não teve como. Inclusive ele teve problemas financeiros por conta desse empresário. Esse empresário ele tem vamos dizer assim, um passado bem obscuro, né? Uma coisa bem plutoniana, que vem bem na cara desse Plutão que vai em oposição ao Sol de Elvis, né? Esse Plutão em Câncer fazendo oposição a esse Sol capricorniano de Elvis. Esse empresário, existe fortes suspeitas de que ele estava nos Estados Unidos meio que fugido ali da Holanda, porque ele era um ilegal, né? Seria um prato cheio para o maluco do Donald Trump nos dias de hoje. Ele era um migrante de passado duvidoso, ninguém sabe dizer muito bem o que aconteceu, mas ele tinha pânico de sair para fora dos Estados Unidos, porque ele tinha medo de que ele fosse pego, né? Essa coisa mesmo, porque quando a gente fala de Plutão, a gente fala de um poder muito intenso e um poder de certo modo com uma natureza, quando ele vai para o lado negativo, um lado meio mafioso, meio marginal, né? E era esse o tipo de poder que esse empresário do Elvis fazia.
Outro fator interessante aqui, né, que a gente tem para dar uma olhada no mapa do Elvis, é de que ele teve muito problema com a mãe dele, né? O Elvis, na verdade, quando ele nasceu, ele tinha um irmão gêmeos, né, que morreu bem pequenininho, assim, com pouco tempo de vida. E dizem que por causa disso, a mãe do Elvis era uma mãe assim bastante controladora, bastante possessiva, que também vai de encontro com essa natureza de um Plutão em Câncer, né? E dizem que no sentido também em termos de dinheiro, diz que a mãe do Elvis, ela sempre, vamos dizer assim, não aceitava muito essa questão do sucesso do Elvis, era uma pessoa muito religiosa, queria que o Elvis tivesse uma vida mais modesta, né? Outra coisa que a gente identifica é bem marcado no Elvis, a natureza dele, como ele tem uma ênfase bastante grande dentro de Capricórnio, até um pouquinho ali de Aquário, ele é uma pessoa saturnina por natureza, né? E esses planetas estão muito ali próximos, ali à região do fundo do céu, né? Que revelam uma questão de ligação à tradição, né? Você está falando aqui de Capricórnio, uma tensão envolvendo Câncer, né? Você começa a ver que o Elvis era uma pessoa que, ao mesmo tempo que ele foi revolucionário na sua postura, no palco, na forma de se vestir, essa coisa sagitariana extravagante, ao mesmo tempo ele era muito influenciado e bebia da tradição do blues, né? Então, porque o Elvis veio de uma região onde o blues era muito forte, então essas raízes, né, esse Saturno ali na parte mais baixa do mapa, voltado às tradições, mostra essa natureza do Elvis, que apesar dessa exuberância toda dele e ser uma pessoa revolucionária até um certo ponto, ele era muito apegado às tradições, né? Essa coisa, porque tem muita terra no mapa dele, ele não foi uma pessoa que mais tem terra. Quanto à questão das drogas, quando você olha para o regente da casa 2, que né, que seria, está debilitado, né, ele começa a se perceber que o Elvis, ele tem o regente da casa 12 debilitado e ao mesmo tempo ele tem a lua em peixes. Essa lua em peixes, ela favorece muito como forma de defesa. Quando a gente fala de lua, a gente está falando sempre numa forma de defesa, uma forma instintiva de como você vai procurar o seu refúgio, como você vai se nutrir para passar pelas adversidades, né? E essa lua em peixes, ela tem uma tendência, quem tem lua em peixes tem uma tendência em fantasiar, entrar num mundo de fantasia. Você pode entrar no mundo de fantasia por vários modos. Um deles é por meio da religião, né? E o Elvis, ele veio de um meio religioso, né? Tanto é que a música gospel americana, aquela mesmo de raiz, que tem muito do blues, influenciou demais a musicalidade dele. E ele tem, dizem que inclusive ele tinha o hábito de orar antes de entrar no palco, dizem que ele era uma pessoa assim, bastante religiosa. Mas uma lua em peixes pode fazer com que a pessoa se envolva com um universo místico no momento de se defender, de enfrentar a adversidade. Pode ser que a pessoa se abrigue no meio da arte, do teatro, do cinema, nas produções artísticas, para poder encontrar o seu refúgio, para poder superar e, né, atravessar essas condições adversas. Ou a pessoa pode construir mentiras, que é uma coisa bem típica de uma pessoa de lua em peixes, é se defender por meio de mentiras, ou, né, entrar em contato com drogas, né, e acabar perdendo o controle. E pelo jeito foi isso que aconteceu, né? Então você tem dado uma regência na casa 12 comprometida e essa lua em peixes, né? E isso acabou favorecendo a queda do Elvis. Ele é uma pessoa, o mapa dele é um mapa bastante cardinal, ou seja, uma pessoa que tinha bastante iniciativa, era uma pessoa que se atirava nos projetos, né? E a grande frustração dele de não ter conseguido viajar, né? Fazer suas turnês internacionais, porque quando você olha assim, né, Júpiter, ele tá assim bastante tensionado, né, o Júpiter, e o regente dele da casa 9, bastante tensionado.
e esse é um dos motivos pelo qual astrologicamente a gente consegue explicar como alguém tão genial como ele não conseguiu fazer a sua carreira internacional, né? com esse empresário de natureza plutônica, com um passado para lá de suspeito, controlando e boicotando ele, e por fim gerando problemas financeiros, né? Porque justamente na casa 8, a gente olha para o mapa dele, a gente percebe claramente essa oposição de Plutão ao Sol, esse Plutão em Câncer, esse Sol em Capricórnio, nessa figura desse empresário. Porque, sem dúvida nenhuma, pelo mapa dele, por ser uma pessoa de ascendente Sagitário, teria sido uma grande realização para esse grande artista ter viajado o mundo, ter colocado o pé na estrada. Mas, infelizmente, o ascendente dele não encontrou a vazão. Ele teve que se contentar e não se contentou. Tanto é que ele entrou em estado depressivo, não só por isso, outros motivos, é lógico. Um dos motivos também seria a relação com a mãe dele. Ele acabou tendo o final triste que a gente viu e morreu muito cedo, né? Elvis morreu muito cedo, uma pena. Tudo bem, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa breve análise do mapa desse grandioso artista. E se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreva no nosso canal. E até mais. Fui!